Salve Game Devs! Na aula de hoje a gente vai falar sobre navegação no Godot, mais especificamente como fazer um inimigo perseguir o player. E a partir dessa aula eu vou trabalhar sempre com o mesmo projeto, porque chegamos na metade dessa série de aulas sobre o Godot em 3D e dessa aula em diante nós vamos trabalhar em um único jogo, para quando chegar ao final de todas as aulas nós termos um jogo totalmente funcional e inclusive vou ensinar até como publicar um jogo em diversas plataformas. Bem, mas sem muita demora, vamos começar a aula. Para que a aula não fique muito longa, eu já vou trazer aqui um projeto do Godot já com um estágio de testes pronto e desse projeto eu já trouxe também alguns assets, alguns pilares, alguns itens para preencher o ambiente, para servir de obstáculos para a nossa navegação. Eu vou deixar este projeto e também esses assets 3D em um repositório que eu vou deixar o link na descrição. Como eu disse, eu já trouxe aqui o player, inclusive, criei um player simples, porém esse player ele não tem nada nele ainda, eu não coloquei nenhum script nele, ele apenas tem a colisão e a geometria, bem básico esse player. Também eu trouxe aqui as pastas, já prontas para ter os nossos elementos que a gente vai utilizar. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa de movimentação desse player. Eu poderia trazer a movimentação que eu já venho das outras aulas para cá, que é aquela movimentação 3D de primeira pessoa, de terceira pessoa, top-down, mas já para facilitar tudo, eu peguei todas essas movimentações que a gente criou no decorrer dessas aulas, fiz algumas alterações nela, fiz algumas melhorias e criei um asset aqui no Asset Lib, que vocês podem baixar. Basta procurar aqui por 3D Controls. Toolkit. Esse daqui. Esse com o símbolo da Science. Vou aqui clicar nele. Vou fazer o download. E vou instalar. Antes de instalar, eu vou só selecionar algumas pastas. Que tem algumas que são apenas exemplos. Não é necessário. Essas daqui são do projeto. Não precisamos da pasta de exemplos nem da imagem. Só precisamos dessa pasta aqui, Erons. Pronto. E como todo plugin, nós precisamos vir aqui em Project Settings e ativar esse plugin aqui. Já que eu já estou aqui, vou mostrar para vocês que eu já tenho todas as movimentações aqui no Input Map. Vai ser Up, Down, Left, Right, Sprint, que vai ser para o personagem correr, e o Jump. Coloquei aqui uma movimentação bem simples. Vou fechar aqui, já posso fechar. E para a gente fazer esse plugin funcionar, eu também segui os princípios que eu já havia dado na aula anterior, na aula de Solid, de fazer tudo em composição, para facilitar a nossa montagem. Então, vindo aqui no Player, eu só preciso procurar aqui o Control. Bem, temos aqui nesse plugin o primeira pessoa, controle side-scrolling, controle terceira pessoa e controle top-down. Todos eles já suportam pulos e também já incluem a câmera no personagem. Então, para a gente utilizar eles, basta apenas escolher um dos modos. No caso aqui eu vou escolher o terceira pessoa. Create, ele vai adicionar ao player. Então, quando eu salvar e rodar o jogo, ele automaticamente já vai funcionar. Já deixei todos esses plugins disponíveis no Asset Lib já para facilitar o desenvolvimento de jogos. Esse daqui é um toolkit de movimentações que eu já utilizava, já tinha ele meio solto aqui nos meus repositórios. Então eu só fiz essa compilação dele, fiz algumas melhorias, como eu disse, e coloquei no Asset Lib, então todos podem utilizar esse sistema de movimentação. E ele também, se vocês querem modificar alguma coisa, ele também é todo parametrizado. Você pode vir aqui no Inspector e mudar qualquer um dos parâmetros dele. Inclusive parâmetros de pulo avançado, como Coyote Time, Jump Buffer, se vai ter Air Control, se vai ser um pulo variável, ou seja, se ele vai pular só enquanto você segura o botão de pulo, ou se você der um clique no botão de pulo, ele vai fazer o pulo completo. São ajustes finos de pulo e de velocidade e outras coisas que vocês podem alterar. Inclusive, se vocês utilizarem outros nomes para os inputs, você pode alterar aqui também no Inspector. Não precisa adicionar nenhum código se não quiser.
Apenas arrastando ele para cá, ele já vai funcionar perfeitamente. E o player, qualquer código que for adicionado no player, vai ser apenas referente a coisas do próprio player, como animação, ou detecção de inimigos, ou dano ou vida, que é coisa que veremos também nas próximas aulas. Bem, vamos voltar aqui para a cena principal. Como eu disse, já está tudo funcionando aqui na cena principal. Nós vamos agora trabalhar na navegação, que é o assunto da aula de hoje. Está bem funcional. Veja que o pulo ele está bem mais fidedigno do que o pulo que vem junto com o Character Body 3D, quando você faz o template de script, que é um pulo que, realmente, esse pulo aqui, deixa eu só falar um pouco sobre ele. Ele é mais prático de você trabalhar com ele porque você não define uma força de pulo. Eu fiz um cálculo dentro desse plugin que você define a altura até onde vai chegar esse pulo. O que fica bem mais fácil de você calcular o quanto o seu personagem vai pular, em vez de ficar só em tentativa e erro, adicionando ou removendo força. Então você diz que quer que ele pule 1 metro, ele vai pular uma altura de 1 metro. Ele já faz todos os cálculos para isso. Bem, voltando agora para o assunto da aula, vamos para adicionar navegação nesse cenário aqui. Primeiro, vamos adicionar um componente chamado Navigation, que seria esse Navigation Region 3D. Ele ainda está como experimental, mas daqui é a versão 4.3 estável e não há mais outro tipo de navegação aqui além desse daqui. Então só podemos utilizar esse mesmo ele estando em estado experimental. Isso aconteceu porque eles fizeram algumas mudanças aqui na parte de navegação para ela ficar mais leve. Agora eles são carregados em chunks, ou seja, em fragmentos, o que antigamente era bem pesado essa parte de navegação. Bem, vamos lá. O que ele está reclamando aqui? Que não há nada dentro desse cara aqui. Ele precisa de ter um Navigation Mesh. O que a gente faz aqui? New Navigation Mesh. Perfeito. Basta fazer só isso. Aqui tem configurações relativas à navegação. A gente não precisa mexer nelas agora. Pode deixar como está. E vir aqui e dar um Bake Navigation Mesh. Vocês podem ver que nada aconteceu. Isso daqui foi proposto para mostrar para vocês um erro comum. O Navigation Mesh ele vai trabalhar com a geometria que estiver dentro dele, toda a geometria que tiver colisão dentro do Navigation Mesh. Eu propositalmente coloquei toda essa estrutura, o piso, os blocos, esses pilares dentro desse node aqui, Map. Eu vou pegar esse node Map e colocar dentro do Navigation Region. Agora sim eu venho no Navigation Region e clico aqui em Bake Navigation Mesh. Com isso, agora sim ele tem como calcular a navegação. Como vocês podem ver, ele coloca tudo, ele evita aqui os obstáculos e até coloca algum no topo dos obstáculos. Por enquanto a gente não vai se preocupar com isso, porque o correto seria também a gente conseguir tirar essas partes que não fariam pulo. Mas por enquanto não vai ser necessário. Vai ser necessário quando a gente fizer um mapa mais avançado. Por enquanto vamos deixar dessa maneira mesmo. Agora que nós temos o nosso Navigation Region aplicado ao nosso mapa, o que é que nós vamos fazer? Criar um inimigo. Para isso, o que é que eu vou fazer um inimigo bem parecido com o player. Então, vou copiar aqui esse cara aqui, que seria o player. Vou duplicar ele. Vou chamar de enemy. E vou mover ele aqui para a pasta de inimigos. E vou entrar nele aqui. Vou trocar o nome dele aqui. Rename como enemy. E vou tirar aqui o controle dele, porque ele não será controlável. No lugar do controle, o que é que eu vou adicionar? Vou adicionar o Navigation Agent 3D, que é esse cara aqui que trabalha essa navegação. Para o enemy, ele sim eu vou precisar colocar um script. Perfeito. Veja que ele trouxe aqui o script relativo ao Character Body 3D, como eu disse, que ele vem com algumas características de controle. A gente não vai precisar disso. Vamos tirar todo esse elemento daqui. Vou deixar apenas aqui o Moving Slide, que isso a gente vai utilizar. E a gravidade, que também ele precisa ser afetado pela gravidade. Tirar esse comentário. E também vamos utilizar aqui o speed dele. Precisaremos também de uma velocidade. Perfeito. A diferença vai ser que ele não vai ser controlado pelo player, ele vai ser controlado por ações relativas ao Navigation Agent. Uma coisa que a gente vai precisar, certamente, é uma variável aqui que será o target. Ele precisa de um alvo para poder seguir.
Esse alvo pode ser, podemos colocar a classe base Node 3D, que a gente só precisa realmente da localização dessa classe, desse target. Então vamos usar o Global Transform dele. Perfeito. E como a gente obtém esse target? No momento a gente vai colocar esse target fixo. Esse target fixo vai ser o próprio player. Para isso eu vou aqui no player e para ficar fácil eu vou aqui em Node Groups e vou adicionar um grupo novo. Vai ser um grupo global, vai chamar player. Essa é uma maneira fácil da gente encontrar esse nó e trazer ele para cá. Vou aqui criar uma função, eu vou aqui dar um override na função ready e dizer que o target vai ser igual ao getTree, que vai pegar a árvore da cena, e eu vou procurar o primeiro nó no grupo. Qual grupo que eu quero? Player. Ou seja, o target agora é o próprio player. E como ele é um Node 3D, ele tem uma Global Position. Perfeito. É isso que nós precisamos. Ou seja, o inimigo agora sabe onde está o player em si. Agora, vamos voltar aqui para a parte 3D do inimigo, que a gente também precisa diferenciar ele do próprio player. Vou vir aqui na parte de geometria dele. Vou selecionar os dois aqui e vou mudar a superfície, o material dele. Vou criar um normal mesmo, não vai ter muita coisa. Ele só vai ter realmente uma cor diferente. Eu vou colocar ele como um azul. Pronto. Perfeito. Isso apenas para diferenciar o inimigo do player. Agora, o Navigation 3D ele não funciona sozinho, ele precisa de um determinado código. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui em Node, Signals. A gente precisa de um sinal que ele emite, que é quando a velocidade é computada, que é quando ele computa a velocidade para onde ele deve seguir. Dou 2 cliques aqui para fazer a conexão e vou conectar com o script aqui do player. Perfeito. Então agora eu tenho essas funções aqui que é o que eu preciso para navegação. Bem, perfeito. Agora nós temos algumas funções aqui do nosso inimigo. O que precisamos? Vamos precisar de mais alguns caras aqui. Já temos a velocidade, já temos aqui o alvo. Uma coisa que eu vou adicionar aqui será outra velocidade, que será a velocidade de curva dele. Vou chamar ela de turn speed. Vou aproveitar para manter o padrão, vou mudar esse speed aqui apenas para letras minúsculas. Speed. Perfeito. Tenho a velocidade, tenho aqui o alvo e precisamos também agora do Navigation Engine aqui. Nós vamos utilizar ele. Vou pegar ele e colocar aqui. Vai ficar com onReady. Perfeito. Agora sim. Vou colocar uma variável aqui que vai nos servir para saber se o alvo foi adquirido. A gente não vai utilizar essa variável agora, porém ela será necessária no futuro, quando adicionarmos um sentido de visão a esse inimigo, para ele só começar a perseguição quando vê o personagem. E por enquanto essa variável vai ser sempre, vou colocar ela para ser ignorada, mas precisamos dela no futuro. Então vou já colocar ela aqui. Target set. Isso é se o alvo foi definido. Vai ser um booleano e colocaria ela como false. E aqui no ready, quando o alvo, como está fixo, for definido, eu vou colocar um target set igual a true. Perfeito. Outra aqui que eu vou precisar é qual é a última posição do alvo. Vou chamar de last target position. Como uma posição, ele vai ser um vector 3 e vai iniciar com vector 3 0. Ele vai iniciar com a posição zerada. Perfeito. Eu imagino que essas sejam todas as variáveis que a gente vai precisar para fazer o nosso inimigo seguir o nosso player. Vamos começar a implementação desse código aqui. Por motivos de organização, eu poderia colocar tudo aqui no Physical Process, mas eu vou criar uma função separada. E chamar ela de GoToLocation. O que é isso? Essa vai ser a função responsável para ir para algum lugar, para ele se direcionar a algum lugar. Por enquanto, vou dar um PS aqui para ele parar de reclamar.
E eu vou passar por parâmetro qual é esse alvo. Ele vai ser do tipo, vou chamar de target position. Ele vai ser do tipo vector 3, ou seja, ele receberá qual é a posição do alvo que ele deve seguir. Pronto, podemos agora começar a implementação desse método aqui. Primeiro eu vou perguntar se um if not is target set, se o alvo está definido, ou a última posição desse alvo for diferente dessa target position que eu passei por aqui por parâmetro. Ou seja, se por acaso a última posição for diferente do target position ou o alvo não estiver definido, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir a próxima posição que ele deve seguir. A gente faz isso pegando o Navigation Agent 3D, que a gente acabou de colocar aqui, e faz um set target position. E a gente passa por parâmetro o target position, que a gente tem por parâmetro aqui. Perfeito. Uma coisa que a gente também, para o nosso controle, é definir que o last target position é igual ao nosso target position atual. E is target set igual a true, porque se ele não estava definido nesse momento, ele deve ficar definido, porque ele tem um alvo aqui. Perfeito. Isso daqui já é o suficiente para o inimigo seguir o nosso player. Ou pelo menos para ele se direcionar ao nosso player. É lógico que a gente ainda vai precisar implementar essa função aqui, esse evento. Já já a gente chega lá. Bem, agora, para o nosso inimigo seguir o nosso player, a gente precisa colocar mais algumas coisas aqui no nosso código, que serão o movimento dele. Primeiro eu vou criar uma variável aqui que vai ser o ponto da a próxima posição que o inimigo deve seguir. Vamos chamar ela de next path position, ou seja, a próxima posição. Como é que a gente obtém essa posição? Vai no Navigation Agent 3D e pega aqui o get next path position. Também precisamos da posição atual do inimigo. Vamos criar mais uma variável aqui e dizer current enemy position, que vai ser simplesmente o nosso global position. Agora, precisamos agora da velocidade que o inimigo vai se mover e em que direção ele vai se mover. Vamos criar aqui um cara chamado new velocity, que vai ser igual ao cálculo do next path position menos a posição atual do inimigo, o current enemy position. Como é uma movimentação e ele pode se mover na diagonal, então nós temos sempre que normalizar. Normalized e, claro, multiplicar pela velocidade que a gente configurou lá em cima. Nosso speed. Perfeito. Agora temos a new velocity. Agora, existe uma coisa que a gente tem que verificar se esse Navigation Agent está com a avoidance ativado. Por quê? A gente tem que tratar de uma maneira levemente diferente quando o avoidance ligado. Quando o avoidance está ligado, a gente tem que delegar ao Navigation Agent essa movimentação. Por isso que a gente tem aqui esse cara aqui, que é o OnNavigation Agent. E ele que vai tratar a nossa movimentação. Mas caso esse avoidance estiver desligado, a gente pode tratar nós mesmos dessa navegação. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um if Navigation Agent 3D e verificar se o avoidance está habilitado. Se tiver, nós vamos delegar a ele essa movimentação. Navigation Agent 3D, set velocity, sem o forced, só o velocity mesmo. E vamos dizer que a velocidade vai ser igual a new velocity ponto move towards new velocity, passando um delta leve aqui de 0,25. Por quê? Esse daqui é para ele só acelerar. Esse daqui é a aceleração que ele vai começar a se mover, para ele não se mover instantaneamente. E é claro, vamos aqui no else. Aqui, caso esse avoidance esteja desligado, nós mesmos vamos tratar dessa velocidade. Então vamos vir aqui
e definir diretamente o velocity do inimigo, que vai ser igual ao quê? A exatamente essa mesma velocidade que a gente definiu aqui em cima. New velocity com move towards 0,25. Perfeito. Então, com isso, a gente tem aqui esse trabalho de movimentação. Vamos agora implementar essa parte aqui de baixo. O Navigation Agent 3D Velocity Computed. Esse é bem simples, para falar a verdade. Lembra que, como a gente está com a Voice, a gente delegou ao Navigation Agent aqui definir qual é a velocidade. Então, quando ele terminou de definir qual é a velocidade, que é a velocidade segura dele, a gente vai simplesmente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que é definir o New Velocity vai ser igual a esse, só que em vez de New Velocity, esse cara aqui vai ser o Safe Velocity. E aqui vai ser o Velocity, ou seja, a velocidade atual vai ser igual à velocidade atual movendo-se na direção da velocidade segura que o Navigation Agent definiu. Bem simples, esse já é o código que a gente precisa para isso. Agora, a gente só precisa agora chamar isso daqui. Primeira coisa é perguntar. Eu vou só perguntar se o player foi definido. Quer dizer, o player não, o target foi definido. Se o target foi definido, eu vou chamar esse cara aqui, o GoToLocation, e passar como parâmetro o target ponto o global. Pode ser o Global Position ou pode ser o Global Transform Origin. No caso aqui, eu vou pegar o Global Position. Perfeito. E é claro, depois eu posso continuar fazendo meu Move and Slide. Com isso daqui, a gente já tem a nossa configuração do inimigo pronta. Vamos voltar lá para o main. Por enquanto, para a gente testar, eu vou escolher um local aqui aleatório para colocar o nosso inimigo. Vou pegar ele aqui e arrastar ele para cá. Vou só nele aqui para ele não ficar dentro do chão aqui. Vai ficar aqui em cima. E vou simplesmente dar um play para a gente testar. Teoricamente, ele já deveria seguir o nosso player. Veja só, ele já está vindo na direção do player. A movimentação está um pouco estranha, porque ele não está olhando para o player. A gente já vai consertar isso. Porém, o que nós queríamos está acontecendo. Ele está vindo atrás do player. Opa, caí do buraco. Tudo bem. Já está funcionando tudo legal. Perfeito. O que é que nós vamos fazer agora então? Fazer ele olhar para o caminho que ele está seguindo. A gente já fez isso no nosso player. A gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa. Que agora foi o código que está justamente nesse tier de person control aqui. A gente só precisa replicar ele aqui no player. Vamos lá. Para fazer isso, ao invés de fazer o inimigo olhar como o player olha na direção que você está usando no controle, ele só precisa olhar na direção da velocidade que ele está. Isso fica bem simples de a gente fazer. Vamos definir aqui uma variável chamada lookdir, que é a direção que ele vai olhar, e ela vai ser igual a um cara chamado atan2. O que é isso aqui? Tangente. Não precisam se preocupar com esses cálculos matemáticos aqui. O que nós precisamos aqui é definir a tangente de onde está a velocidade. Então, vamos usar o velocity. Ponto o quê? Ponto x. E a tangente também vai ser relativa a menos velocity. Ponto o z. Pronto. Isso daqui é uma das maneiras que a gente tem de verificar uma direção de algo, pegando a tangente dessa velocidade. Então, a gente simplesmente precisa dizer que a rotation, ponto y vai ser igual a lerp angle. De quem? De rotation y, que é a rotação que ele está agora. Rotation, sempre é esse daqui, rotation y. Se movendo para onde? Para o lookdir, que é a direção que ele está olhando. Aqui, velocidade. A velocidade que a gente definiu lá. É o turn speed, se não me engano. Foi isso que colocamos lá. Turn speed. Perfeito. Estamos aqui com esse cara. Agora, só por precaução, eu vou adicionar mais uma coisa aqui. Por quê? Se, por acaso, a navegação finalizar, ele não pode continuar nessa navegação, pode dar algum problema.
ele pode ficar travado ou tremendo em algum lugar. Então, vou colocar mais um if aqui. Isso aqui é apenas uma precaução. E vai pegar esse Navigation Agent 3D e perguntar a ele: Is Navigation Finished? Ou seja, a navegação terminou. Se essa navegação terminou, a gente vai dar um is target set igual a false. Só para ele parar e seguir. E vai dar um return para parar tudo. Perfeito. Bem, com isso aqui a gente tem a segurança que quando a navegação terminar, ele vai parar. Vamos agora continuar. Vamos fazer mais um teste só para ver se agora ele está olhando para o player. Olha aí, ficou muito louco. Vamos aqui consertar isso. Começando, corrigindo o nome dessa variável que está errado, tá? Lookdir. Perfeito. Já está aqui com menos velocity z, menos velocity x, está correto. Vamos ver o que está errado aqui. Bem, o que eu verificando aqui o código, vi que o código está correto. O que está incorreto é justamente isso daqui. A velocidade está muito alta. Vamos colocar aqui como 0.3, que seria uma velocidade menor. Acho que é isso que está acontecendo para esse cara ficar movendo loucamente. Vamos ver se é isso. Perfeito. Agora ele está sempre olhando para a direção em que ele está se movendo. Era só realmente um erro de configuração da rotação. Bem, a aula de hoje era só isso. Mostrar essa parte de navigation e fazer o inimigo perseguir. Na próxima aula, a gente vai trabalhar state machines, que serão estados para esse inimigo agir de maneira diferente. Por exemplo, vamos fazer esse inimigo ficar patrulhando uma determinada área para quando ele ver o player, ele começar a perseguir o player, ele mudar de estado. E também vamos adicionar um ataque a esse inimigo. Por enquanto, ele simplesmente toca no player e nada acontece. Nós vamos adicionar um ataque a esse inimigo para assim o player poder perder vida, que é algo que também implementaremos nas próximas aulas. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixem um like e considerem se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. E até o próximo vídeo.